Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula eu quero mostrar para vocês um novo mecanismo de clareamento utilizando um ativo chamado Inaclear. O Inaclear é um ativo que chegou no Brasil há poucos anos e ele tem um mecanismo muito diferente dos clareadores convencionais, como hidroquinona, como alfarbutin, como niacinamida, ácido tranexâmico, enfim. Hoje existem várias estratégias para clarear a pele e o Inaclear veio para atender um mecanismo que nenhum desses outros ativos conseguiam atender. Para mostrar para vocês como que ele funciona, eu vou desenhar aqui para vocês um melanócito. Vou fazer aqui o desenho do melanócito, lembrando que ele é uma célula dendrítica, então eu vou desenhar aqui os dendritos do melanócito, ok? Aqui eu vou fazer o núcleo do melanócito. E aqui dentro dessa célula é onde acontece a reação de formação da melanina. Como que essa reação funciona? Eu vou desenhar de uma forma bem resumida aqui, obviamente, mas a gente tem um fator de transcrição muito importante aqui chamado de MITF. O MITF, ele é o responsável por regular as enzimas que estão diretamente relacionadas na produção do pigmento. Quais são essas enzimas? Então o MITF é um fator de transcrição, ele vai dar origem a tirosinase, que eu vou representar aqui por essa sigla, também a TRP1 e a TRP2. Essas enzimas, graças a elas, a gente tem a melanina, ou seja, o pigmento formado aqui dentro do melanócito. Essas enzimas, elas vão atuar nos melanossomas, que são vesículas, e é aqui dentro que a melanina vai amadurecer. Em um estágio, depois estágio 2, depois estágio 3 e depois estágio 4. O que diferencia essas fases é a maturação do pigmento que está aqui dentro. Então, estágio 1 ainda não tem pigmento, estágio 2 já começa a formar um pigmento, estágio 3 começa então a formar mais pigmento, estágio 4 o pigmento já está totalmente amadurecido e a melanina pode ser transferida. Quando a gente tem uma mancha de pele é porque a gente tem um excesso de produção dessas enzimas. Agora, é importante a gente lembrar que tudo isso acontece via sinalizações, e várias sinalizações. O melanócito ele tem vários receptores de membrana, então ele tem um receptor aqui, outro aqui. Eu vou falar de um receptor bem específico, que é o receptor FZD. Esse receptor FZD, ele, como o nome já diz, ele é um receptor, então tem algo que liga nele. A proteína que liga nesse receptor FZD, ele tem um papel muito importante na produção da melanina e da hiperpigmentação. Mas antes de entrar direto nessa proteína, vamos estudar um pouco melhor o que acontece aqui dentro. Este fator de transcrição, chamado MITF, ele é estimulado através da via das beta-cateninas. Então eu vou colocar aqui essa via, ó, beta-cateninas. O que essa beta-catenina faz? Ela permite que o MITF transcreva cada vez mais as enzimas que vão atuar na produção da melanina. Então, quanto mais catenina ativa eu tenho, maior vai ser a transcrição das enzimas, maior vai ser a produção de pigmento. Agora, essas cateninas, normalmente na nossa pele, elas estão inativas. Por que elas estão inativas? Graças a um complexo, já vou colocar esse quadradinho aqui. Esse complexo, ele consegue inativar as beta-cateninas. Então, ele é chamado de beta-catenin destruction complex. O nome já diz, traduzindo, então é desse complexo que destrói as beta-cateninas. Graças a esse complexo, essa substância não consegue ativar o processo de melanogênese. Porém, agora a gente volta aqui para o nosso receptor. Existe uma proteína que é muito estudada na dermatologia, chamada proteína WNT1. Essa proteína, ela consegue se ligar exatamente aqui neste receptor. E quando essa proteína ela vai se ligar? Quando ela é liberada principalmente pela célula que está aqui, que é o queratinócito. O queratinócito, quando sofre uma lesão, essa lesão pode ser UV induzida, pode ser um peeling, um microagulhamento mal feito, alguma lesão que gere um processo inflamatório, esse WNT, então, ele é liberado. Ele vai se ligar no receptor FZD e quando isso acontece, o receptor FZD, ele vai inativar o complexo que estava inativando as beta-cateninas. Sendo assim, a beta-catenina agora está livre para estimular a melanogênese. Vamos recapitular? Queratinócito sofreu uma lesão, libera a proteína WNT que liga no receptor FZD. Vai então inativar o complexo que estava inativando as beta-cateninas
E agora com as beta-cateninas livres, a gente vai ter aumento do MITF e consequente aumento das enzimas que atuam na melanogênese. Então, significa, se eu tenho mais liberação de WNT, eu tenho mais produção de pigmento. Aonde entra então o nosso ativo? Ele entra agora. O nosso ativo, ele vai atuar estimulando uma proteína que inibe a ligação do WNT com o complexo FZD. Só que agora eu vou desenhar uma célula nova aqui, que é o fibroblasto. O fibroblasto está mais abaixo, na derme, e o fibroblasto ele produz uma proteína chamada DKK1. Essa proteína, ela compete com o receptor FZD com o WNT. Sendo assim, quando ele se liga nesse receptor, nós não teremos a ligação do WNT. E aí o complexo, vou tirar aqui, ó, vou apagar aqui, ele volta, o complexo destruidor de beta-cateninas volta a ficar ativo, ó, beta-catenin destruction complex. Ele volta a atuar aqui nas beta-cateninas e a gente vai ter uma inibição do processo de melanogênese. Então existe essa competição aqui com o receptor. Quem liga primeiro vai ativar ou inativar o processo de melanogênese. Onde entra o nosso ativo aqui? O nosso ativo entra no aumento da expressão da DKK1. Essa proteína, para vocês terem ideia, ela é tão importante que na palma das mãos e planta dos pés ela está em altíssima expressão. Por isso que a gente não pigmenta, é um dos motivos pelo qual a gente não pigmenta nessas regiões. Os japoneses da Inabata, eles conseguiram desenvolver um ativo, que é o InaClear, que atua exatamente aqui, no aumento da expressão da DKK1, fazendo com que o aumento dessa proteína eu tenha uma maior probabilidade de ligação do DKK1 com o receptor FZD, menos ligação do WNT. Portanto, eu tenho um processo de melanogênese inibido e um efeito de clareamento, porque eu vou ter menos síntese da melanina. Então, é bem legal o InaClear, ele é um ativo que pode ser combinado, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de alfa-arbutin, o alfa-arbutin ele atua aqui, olha, como inibidor de tirosinase. Então ele é diferente do mecanismo do InaClear. Quando a gente fala do Belides, por exemplo, o Belides ele vai atuar no receptor de endotelina, é outro mecanismo. Então a gente pode associar, eu gosto de fazer combinações, por exemplo, eu coloco o InaClear, a concentração de uso dele é 1%, tá? Então a gente pode associar, posso associar com niacinamida, 4%, eu posso associar com o próprio alfa-arbutin, posso colocar 3%, tá? E posso colocar isso numa base, num creme base, QSP, para 30 gramas. Então aqui, vejam que interessante, eu tenho um mecanismo inovador que vai atuar através da indução da expressão da DKK1 para inibir a melanogênese. Eu posso usar o alfa-arbutin, que vai atuar como inibidor de tirosinase. Eu posso usar a niacinamida. A niacinamida ele tem um mecanismo diferente do InaClear e diferente ainda do alfa-arbutin. Ele vai atuar aqui, nesse melanossoma, através da inibição de uma proteína chamada PMEL17. Mas isso é uma outra história. E colocando tudo isso num creme base. Lembrando que, nesse creme base, é importante a gente usar aumentadores de permeação cutânea. Você pode colocar, eu vou colocar aqui um pouquinho, vou colocar aqui em cima, ó, o Transcutol. O Transcutol, posso colocar 3% dele, para aumentar um pouco a permeação, principalmente da niacinamida e do alfa-arbutin, que são ativos hidrossolúveis e tem uma permeação bem dificultada. Esse é um mecanismo novo que nós temos na dermatologia, lembrando que o InaClear, ele pode ser prescrito por qualquer profissional que tem habilitação para prescrever, pode ser indicado também pelo público da estética, basta você ir numa farmácia de manipulação e pedir essa combinação que eu acabei de mostrar. O ativo ele não tem nenhum risco, ele tem todos os testes de segurança, não é citotóxico, não é genotóxico, ele é bem seguro para ser utilizado. E com essa combinação a gente consegue ter uma chance muito maior de clareamento. Por quê? Nós devemos sempre pensar que a melanina ela pode estar sendo produzida por inúmeras vias de ativação. E existem várias vias de ativação. Quando o paciente está com mancha, nós não sabemos qual é o receptor que está sendo estimulado. Pode ser através da endotelina, pode ser o aumento da tirosinase, mas pode ser também pela via da WNT. Por isso que muitas vezes a gente usa alguns ativos que
geralmente dão resultado com vários pacientes e com alguns não funcionam. Pode ser que aquela via de ativação da melanogênese desse paciente em específico não seja a via tradicional da tirosinase, ou seja, ele está sendo ativado por outras vias. Então o InaClear vem para suprir essa falta que nós tínhamos no mercado brasileiro de ativos que atuam na inibição da via específica WNT.